de trabalho no ambiente comum de dados. Vai ser uma apresentação que a gente vai apresentar como que esses softwares vão estar trocando informações entre si, e espero que todos gostem. Bom, o nosso CDE que nós vamos utilizar vai ser o BeamSync, e nós vamos estar interagindo com o Navisworks Manage e junto com plataformas de projeto que é o Revit. Bom, então a gente convidou o arquiteto Pedro Tirelli, da Hub Arquitetura Integrada, e o engenheiro Guilherme Pustai, da Engenho Sul, e eles vão falar sobre fluxo BIM no ambiente comum de dados. Vão utilizar o BeamSync e alguns outros softwares, e a gente foi bem especial, né, dessa vez. Os guris se programaram bastante e se puxaram bastante também, e a equipe toda técnica, para a gente ter 2 projetores, porque a gente gostaria muito que não só parar... Não, tem que levar a expectativa. Mas porque a gente queria muito que não fosse apenas uma palestra, assim, passar slide, mas que os guris fizessem ao vivo. Então a gente vai, né, tá super empolgados, e a gente vai pedir também a compreensão de todos, porque é difícil fazer ao vivo, então pode ser que a internet caia, pode ser que várias coisas aconteçam, mas faz parte. E é isso aí, guris. Então, boa sorte. Então tá. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente preparou um fluxo de trabalho fictício, tá? Primeiro, só nos apresentar, o Guilherme, ele trabalha na Engenho Sul, e eu trabalho num escritório de arquitetura, que a gente faz projeto arquitetônico, e também estamos fazendo coordenação e compatibilização BIM. Eu trabalho na Engenho Sul, sou engenheiro civil, eu estou fazendo acompanhamento como, na verdade, engenheiro de projetos dentro da obra. Então, eu recebo os projetos em BIM e eu tento assegurar que o que foi projetado em BIM realmente está sendo executado na obra. Então, usar essa metodologia a favor da obra também. Bom, antes da gente começar, a gente só precisa... Ctrl-L, né? Bom, antes da gente começar, a gente só precisa acertar alguns termos aí com vocês, que nós vamos estar utilizando e repetindo bastante. Então, o primeiro é o CDE, que é Common Data Environment. Pode ser lido como ambiente comum de dados, ou alguns assimilam assim com um repositório de arquivos. Isso daí é o BeamSync, né? Ele é um Common Data Environment. Ele poderia ser o BeamTrack, poderia ser o Connect da Trimble, tem o BeamSpot, tem alguns outros que a gente poderia estar utilizando. Tem o BIM 360, só que daí o BIM 360 tem que utilizar o Docs mais o Glue, então daí começa um pacote atrás do outro. Então a gente decidiu fazer com o BeamSync, porque o BeamSync ele é compacto, mas ele é completo. Então, no ambiente comum de dados, é onde toda a informação ela vai juntar de todos os projetistas. Então, uma coisa que a gente sempre fala lá no escritório, que a gente tem que sempre nomear tudo bem direitinho, as famílias, toda a nomenclatura, os parâmetros IFC, mapear bem os parâmetros IFC, porque chega uma hora que todos esses dados eles se juntam, e a hora que eles se juntam é essa daqui, né? A hora que tu faz um IFC. Né? Só uma perguntinha, vocês estão conseguindo ler o que está ali? Não? Acho que aumenta um pouco né? Importante. Acho que tem que aumentar o zoom. É que acho que eles não conseguem ler ali. Ah, tá, a definição mesmo. É que como tem muito painel, o ideal é sempre uma tela grande, né? Então, aqui, só para explicar rapidinho para vocês, antes da gente entrar no fluxo, então, esse aqui é o painel de controle do BeamSync, logo que tu abre ele. Então, aqui a gente tem as principais ferramentas do BeamSync. A gente tem dashboards, dizendo se os apontamentos estão abertos ou fechados, algumas vistas. E a gente tem aqui umas notificações do que está sendo feito. Bem melhor. Deixa eu tentar dar mais um. Aqui eles são meus painéis. Então, aqui nos modelos é onde a gente vai carregar os modelos. Então, a gente consegue carregar revisões em cima e vai guardando todas as revisões. Ele não tem limite de espaço, então a gente pode carregar quantos modelos a gente quiser. Dá para carregar um modelo por dia tranquilamente. A gente tem a parte dos marcadores. Os marcadores são algumas vistas que a gente consegue salvar. E então a gente já deixa elas pré-prontas. É como se fizesse uma documentação virtual do projeto, né? Então a gente consegue armazenar toda essa parte. E a gente também consegue, por exemplo, se eu ligar aqui os espaços, a gente consegue vincular também
deixa eu, aqui começa a ficar muita coisa numa telinha pequenininha. Então, a gente consegue vincular também documentos aos elementos. Então, a gente consegue acessar um ambiente, tu consegue ver o render no ambiente, consegue acessar desde uma anotação. Então, se tu está mapeando a concretagem de uma laje, tu também consegue mapear que betoneira pegou aonde, tu consegue carregar os documentos aqui dentro. A gente consegue também, tudo que é tipo de documentação aqui a gente consegue atribuir, por exemplo, né? Se eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui uma vistinha. Então, uma coisa que é importante, né, que é muito importante mapear bem o IFC, porque quando entra aqui, se não mapear bem o IFC, se não atribuir as camadas, se não ter uma EAP bem definida no projeto, e tudo isso, né, a gente vai mostrar que vem tudo definido a partir do BEP, se isso daqui não for bem definido, ele vai chegar aqui e vai ficar uma mistura que a gente não vai conseguir selecionar nada. Aqui a gente tenta desmistificar ao máximo sobre tirar o IFC simplesmente com um botão, né? De tu ir lá em arquivo, extrai IFC e acha que tudo é mil maravilhas, né? Então, todas as informações que a gente coloca a priori no modelo, é fundamental que a gente consiga tirar elas não só no modelo nativo, né? Mas no modelo que a gente possa compartilhar num ambiente que a gente faça essa leitura do IFC. Se a gente inserir essa informação, a gente tem que ensinar o software como que ele vai tirar essa informação no modelo IFC, que é o da Building Smart, né? É esse modelo, digamos, genérico de leitura entre todos os softwares, né, de BIM. Então, aí a gente tem essa daí a parte dos marcadores que a gente salva, então é importante saber que a gente consegue vincular documentos aos elementos. E a gente tem a parte que é a mais importante, uma das mais importantes aqui, que é a parte da comunicação, que é a parte dos tópicos. Que daí a gente entra no... A gente vai falar são os BCF, que é o BIM Collaboration Format. O BCF ele é como se fosse ele é Open Standard, que nem o IFC, que nem as bibliotecas, o BSDD. Ele é um Open Standard feito pela Building Smart e ele serve para comunicação, né, para gerar um padrão aberto de comunicação, é o BCF. Então, o BCF você pode interpretar como tópicos. Ele é um XML formatado, que ele contém informações de PNG e ele também grava o IFC Guide e IFC Coordinates. Então, não importa se tu mover o modelo para um lado ou para o outro, ele fica associado ao IFC Guide dos elementos. Então, só fazendo meio que um joguinho de palavras, né? Às vezes fica um pouco complicado entender quando a gente ainda não conhece muito bem as nomenclaturas, né? Por exemplo, se a gente liga para a Pizza Hut para pedir uma pizza, né? A gente tem que passar duas informações, que é o sabor e a localização. O sabor seria o IFC Guide, né? E a localização seria o IFC Coordinate. Então, para a informação chegar num lugar, ela tem que estar com o que tu quer, né? E onde é que tu quer que essa informação chegue. E daí... Então, outra coisa que é bom a gente afinar, assim, só rapidão, assim, aqui tem um BEPzinho aqui, que é de exemplo. Deixa eu comentar um pouco aí, que eles não estão vendo. Deixa eu colocar aqui no Ctrl L também. Não vai dar para ver nada, mas eu só vou explicar, a gente não vai entrar. Hoje a palestra... Mas EAP de um BEP, né? Aqui a palestra é mais sobre troca. Hoje a palestra não é BEP, é CDE, né? Mas só para nivelar mesmo. Então, o BEP ele vai definir os fluxos, né? As atribuições de cada projetista. Então, tem o fluxo das partes. A gente tem a organização do modelo, como é que ele vai ser salvo, como é que as coisas vão ficar armazenadas dentro, sobre as vistas, sobre os apontamentos, como é que eles vão ser feitos. Os tags, vocês vão ver que é muito importante a gente colocar tags nos apontamentos e nos elementos, assim como a gente coloca tag, por exemplo, numa porta, um apontamento ele também tem que ter tag, então depois ele vai facilitar as filtragens, isso é bem importante. Então, a estrutura é de passo, porque nós vamos poder ter documentação também dentro do CDE. Então, ele funciona como um repositório de arquivos e de documentos. Como é que essa nomenclatura ela tem que ser nomeada? Então, o IFC, né, que é como é que mapeia o IFC. Normalmente, a gente passa os arquivos todos para os projetistas já. A gente entra na máquina deles propriamente dito, que a gente, às vezes, não perde tanto tempo explicando. A gente só acessa a máquina deles, porque... tem umas configuraçõezinhas que tem que mexer no Revit.ini, tem umas coisinhas assim para ele sair direitinho. Então aqui tem o LOI,
são Level of Information, que é para a gente conseguir depois medir através de identificadores-chave de desempenho, que parâmetros vão ser preenchidos em cada etapa do projeto. Então, e aqui é uma estrutura analítica do projeto, que é uma EAP. Essa EAP é nossa do escritório, então quando a construtora ela manda uma outra EAP, pelo Dynamo é muito fácil fazer associação através dos dicionários. Então também, pelo fato de já ter mapeado, então esse mapeamento, conforme o dado da consultora, daí fica mais fácil. Então, isso aqui é só para... Então, todas essas informações inseridas no BEP, né, elas têm que ser traduzidas de forma que todos os participantes, os stakeholders de todo o projeto, sejam capazes de chegar num ambiente único de troca de informação e passar as informações do BEP para que não haja sobreposição de informação ou informações que não estão em nenhum lugar, né? Então, a gente vai para o BEP e a gente assegura que essas informações estão chegando na hora de trocar informações no CDE. Então, aqui, continuando só sobre a explicação do BinSync, né, que é o CDE de exemplo que a gente vai estar utilizando hoje. Como o Pedro falou, a gente tem a parte de tópicos, né, que aqui a gente cria, então, os BCFs, os apontamentos, né, que vão ser utilizados durante a fase de projeto, que a gente vai fazer um fluxo depois, mostrando como é que isso vai funcionar. Aqui, então, a gente pode atribuir metas, né, então, aqui, por exemplo, é a entrega do projeto executivo. A gente tem as etiquetas, que nem o Pedro mencionou no BEP, né? Então, aqui a gente tem qual que é a disciplina, a fase, os níveis, qual que é o setor que está envolvido aquele tópico, né? Aqui a gente tem documentos que é nessa parte que a gente pode vincular esses documentos com os elementos que estão inseridos, né, através do IFC dentro do BinSync. Muito importante, a gente vai usar log como development, tá? Não como detail. Tá? Só para deixar claro. Aí aqui pode também associar um elemento a como que está, digamos, a fase, entre aspas, dele, né? Se ele tem que ser adequado, se ele já é um elemento que está aprovado, se ele já foi construído, se ele está em construção, se ele é programado, sendo projetado, enfim. Aqui nessa biblioteca a gente pode inserir N, digamos, etapas, né? Tanto de projeto quanto de construção, para que facilite também, tanto visualmente quanto o Tab 3D, isso ele já cria também cores do que já está construído, o que precisa alterar, quanto gerando uma rotina dentro do API aqui do próprio BinSync, tu consegue tirar essas informações do próprio BinSync para dentro, por exemplo, do Revit, através do Dynamo, enfim. Por exemplo, se eu estou compatibilizando no escritório, é muito importante eu saber o que já está construído, porque o que está construído eu não posso mudar. Eu vou tentar salvar aquilo que já está construído para não causar um retrabalho. Então, mapear também os elementos durante a etapa de construção é importante. Isso. Aí aqui a gente tem então os membros participantes do projeto, né? Aqui a gente faz então o dono do projeto, os administradores vão fazer o gerenciamento, tanto dos projetistas, de quem vai estar participando de toda essa etapa, né, do projeto. Aqui a gente tem como se fossem as notificações ali do Instagram, Facebook. Aqui tem as notificações do que está acontecendo dentro do CDE, né? E aqui a gente pode ativar as notificações por usuário, de quais notificações que eu quero que eu receba por e-mail. Então, aqui tudo que for alterado dentro do BinSync eu vou estar recebendo no e-mail. E a gente também pode configurar, assim, gerenciar o que cada um pode ver no projeto, né? Então, cada lista de tópicos a gente pode colocar para que certo projetista não veja isso. Então, a gente consegue liberar, a gente consegue controlar muito bem quem pode fazer o que dentro do BinSync. Aí, só mais um adendozinho, que é aqui o BinSync também ele aceita 4D, então tu consegue pegar e colocar um IFC 4D, que é IFC 4D, o Synchro e o Vico, eles emitem, né, IFC 4D, então também se pode carregar o IFC 4D dentro do BinSync. Então tá, acho que só falta a gente... Então aqui são os players, né, os stakeholders que vão que a gente vai estar simulando aqui. Então a gente vai ter um compatibilizador. Nós vamos colocar essas plaquinhas aqui em cima do computador só para que identifiquem quem que está interagindo. Vai ser essa aqui, Rodrigo. Vai ser essa aqui, tá? Que eu vou botar aqui, aí vocês não vão ver. Vou fazer o seu compatibilizadorzinho agora, tá? Só para avisar. Então a gente vai começar o fluxo de troca de informação. Então eu como acho que a gente explica o fluxo antes, né? Só dar uma passada aqui, só como forma de introduzir. Então,
aqui nessa... acho que aqui era tu Isso, Então eu vou fazer uma pequena análise de interferências, né? Atendendo aos requisitos do que foi combinado dentro do BEP. Eu vou pegar essas interferências, vou fazer apontamentos como compatibilizador BIM através de um BCF, vou extrair essas informações e vou passar daí para o coordenador BIM do projeto, né? Daí eu, como coordenador, eu vou pegar esses apontamentos, vou verificar se eles foram atendidos ou não. Se eles não forem atendidos, basta eu marcar lá no BIM-Sync que ele já emite um e-mail para os projetistas. Aí a gente verifica a necessidade de reunião, então todas as conversas vão acontecer dentro do BIM-Sync, não tem mais troca de e-mail, tudo fica armazenado lá dentro. A gente daí verifica se precisa de revisão do modelo. Não, vamos revisar o modelo, e depois que revisar o modelo, recarrega o modelo no BIM-Sync e daí mais uma vez, aí volta para a análise de interferências. Isso, daí depois da análise de interferência, então, o Pedro vai estar fazendo o papel de coordenador BIM, eu de compatibilizador, coordenador de projeto, também de projetista, ele também de um outro projetista, para a gente mostrar que esse fluxo pode estar acontecendo simultaneamente. E depois, então, o coordenador de projetos ele vai fazer a aprovação da documentação. Se ela não for aprovada, ela vai voltar para ver se tem a necessidade de modificar o modelo. Se tiver que modificar o modelo, vai voltar para a etapa inicial. Se não precisar modificar o modelo, se for alguma modificação de documentação, o coordenador de projeto vai avisar, essa documentação vai ser alterada o que necessita, né? Seja, às vezes é um nível, às vezes é um detalhe de um selo. Isso não precisa voltar todo só para arrumar essa documentação, né? E depois que a documentação tá aprovada, então é aí que a gente faz a liberação para a obra. Esse aqui é um fluxo fictício que a gente fez para desenvolver esse exercício aqui, tá? E cada um tem seu fluxo. Acho que cada um do seu escritório ele vai acabar adaptando o fluxo ao próprio trabalho às vezes o coordenador BIM é o compatibilizador, que é o coordenador de projeto, então Então aqui a gente só colocou players para deixar bem separada, né? Essas funcionalidades. E daí, só antes da gente continuar, que a gente só precisa dar crédito porque a gente vai estar utilizando alguns modelos aí que não foram feitos só pela gente. Então, o arquitetônico, paisagismo, interiores e a coordenação BIM foi desenvolvida pela Hub Arquitetura Integrada, o estrutural foi desenvolvido pela Estádio 3, hidroelétrica SPDA foi desenvolvido pela Filipão Engenharia, o PPCI, o modelo foi feito pela Hub e o projeto pela Casa dos Extintores, ventilação, o modelo foi feito pela Hub e o projeto foi feito pela Arsa. Os softwares, a gente precisa mencionar também, é o BIM-Sync da Catenda, a gente colocou o site aqui para quem quiser adquirir o sistema, qualquer coisa, a gente tem que fazer por questões éticas, tá? Aí que eu estou ganhando, começando. Aí o Revit da Autodesk, Navisworks Manager, o TQS Informática e o BCF Manager da Cubes. O BCF Manager ele vai servir como um plugin, porque o BIM-Sync ele ainda não está com os plugins deles prontos, mas eles estão fazendo plugins para que o BCF vai direto daí tudo para a nuvem. Daí. Então, softwares de modelagem como ArchiCAD, Revit, Allplan, todos vão estar com esse plugin já desenvolvido, provavelmente até mais tardar metade do ano que vem, para que vocês vão ver que aqui no nosso fluxo, como a gente está usando o plugin de uma outra desenvolvedora, a gente ainda tem que adicionar alguns parâmetros que eles não reconhecem por ser desenvolvedoras diferentes, né? Então vamos lá. Agora a gente vai começar então um fluxo de trabalho, tá? Eu vou ser o compatibilizador. Aí só para explicar então, esse aqui é um prédio residencial, conforme o Pedro falou, foi desenvolvido pelos projetistas que antes ele mencionou. Então, eu vou fazer uma compatibilização, primeiramente, da estrutura com o PPCI. Se quiser ir narrando aí. Ele agora ele vai ocultar os outros modelos e vai deixar selecionado. Vou virar narrador aqui, narrador BIM. Então agora ele vai gerar um plane, um section plane. Na verdade, daí para que ele consiga visualizar melhor a área que ele vai analisar. Então, no caso aí, ele está analisando as tubulações, as interferências do TR. E agora ele vai utilizar a ferramenta Clash Detective. Ele pré-configurou já alguns sets no Clash Detective. Ele tem pré-configurado as vigas versus tubulação. Ele está selecionando os sets, selecionando as vigas.
Na verdade, aqui a gente fez meio que uma receita de Ana Maria Braga que vai estar pronto caso dê errado, tá? Então, a gente já deixou tudo meio pronto para mostrar mais o fluxo, né? Que a gente não está mostrando como é que se compatibiliza um projeto, a gente está mostrando como é que o fluxo funciona. Então... para fazer o sets ele iria pelo find items, e daí faria o sets e depois... Isso. Então aqui eu vou gerar um clash detective, e eu vou ver então aqui os resultados, né? Eu só vou agora tirar aqui um pouco para deixar um pouco. Eu vou passar para cá, tá? Só para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Então ele está identificando onde é que tem interferência. Aí eu identifico a interferência e eu vou selecionar os 2 itens, tá? Isso vocês vão entender a importância depois, porque o BCF ele entende que esses itens estão selecionados. Então, tanto no BeamSync, quanto no Revit, ou no software que a pessoa estiver fazendo a modelagem, esses itens já vão estar selecionados quando eu abrir esse BCF no software de modelagem. Então, e aqui a gente vai, como a gente não está com o nativo do TQS, nós não vamos fazer furação nas vigas, nós vamos fazer vários desvios aí, tá? Então, de novo, isso não é uma compatibilização. Tá? Alguém vai dizer, não, tá errado, não pode. Então, aqui seria PPCI em conflito com viga no térreo. Então, aí esse daqui é o BCF Manager, tá? Esse daqui é da Cubus ou da Vincolab. Então, ele coloca uma descrição dos apontamentos. Primeiro ele coloca um título, depois ele coloca uma descrição. Isso. E o comentário onde vai acontecer um chat. Ele atribui a quem é que vai ser o responsável. Então vai cair para mim. Então esse apontamento, quando for carregado, já vai cair também direto no e-mail. Então é bom ter um filtro no e-mail também, já para cair tudo dentro da mesma pastinha, né? Para não ficar depois misturado com todos os outros e-mails. Aqui, na verdade, eu vou copiar isso aqui, porque eu vou fazer mais uns 3. Então, agora eu vou dar meio que é uma dica para quem for trabalhar com naves, tá? Eu não sei se temos muitos compatibilizadores aqui, mas aqui a dica que fica para quem for usar esse fluxo, né, é deixar isso aqui ativado, essa aqui ativada, e tem uma outra opção. Ele fez porque quando eu abrir esses apontamentos no Revit, ele já vai fazer uma caixa corte no local. Isso. Então ele já está configurando. Eu tenho uma outra opção que teria que deixar todos os viewpoints já definidos com os layers, com os elementos daquela disciplina. Então, se eu botar essa opção aqui, sempre que eu criar uma viewpoint, ela já vai estar com todos os atributos definidos naquela viewpoint. Então, aqui eu selecionei os 2 elementos, criei uma viewpoint, e aqui eu posso ir então para o próximo clash. Aí eu vou para o próximo clash, aqui eu vejo que tem essas 2 vigas, eu seleciono, faço mais ou menos a mesma coisa. Aí ele está se comunicando com o projetista, no caso. Aqui eu não estou definindo qual viga é, enfim, tem muitas informações que a gente poderia colocar a mais para facilitar, mas aqui como a gente já seleciona os elementos e ele já recebe esses elementos selecionados, aqui, por exemplo, não poderia colocar, aqui é a viga 238, 234, essa viga já estaria selecionada na hora que ele for fazer a compatibilização dentro do projeto dele. No relatório tradicional, a gente teria que pegar ou levar para o Excel, ou levar para o Word, daí colocar a localização, fazer o relatório, a pessoa ia ter que localizar. Aqui, nesse caso, como a gente já está relacionando direto o elemento, já pode ser bem sucinto. Acho que 3 está bem.
Tá. Então, aqui no caso, eu já criei as 3 vistas que vão ser importantes para eu passar para esse fluxo de informação. Então, aqui vem uma parte muito importante, que é a de exportação do BCF. Eu exporto esse BCF como BCF zip. Então, eu vou botar aqui segunda bin, PCI, X. E tendo isso, eu já posso vir aqui nos tópicos e fazer a importação desse BCF. Segunda bin. Aqui eu tenho a lista, né? A gente já deixou preparada as listas aqui para essa apresentação, de PCI estrutural. Então a gente vai fazer essa importação. Beleza. Daí agora, enquanto ele vai, agora o Guilherme ele vai pegar e vai compatibilizar vai validar o projeto Hydro. Então, enquanto isso daí o coordenador aqui vai entrar aí. Deixa eu só ver se Carregou. São esses 3 aqui. Eu vou continuar então fazendo uma compatibilização enquanto o Pedro faz o papel de, colocou aí? O papel de projetista de PPCI. Então aqui eu primeiro aqui quando eu recebi, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Como ele veio de um outro sistema que não é o próprio do BinSync, então a gente só tem que mapear os status dos tópicos. Então, mapeado os status tópicos, que já entraram aqui os tópicos. Então, eu mapeio e daí eu digo, aqui eu já dou ok neles e daí o projetista de PPCI ele já pode dar sequência nisso. Uma coisa que é importante, os tópicos aqui a gente pode estabelecer metas também e a quem que ele foi requerido. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar requerido, vou colocar aqui o frente, vai receber lá no meio dele. E a gente estabelece, e é muito importante a gente estabelecer as metas. Então, a meta, aqui eu vou colocar entrega do projeto executivo e vou salvar. Essas metas, elas são importantes porque aqui dentro, depois das estatísticas aqui, nós vamos conseguir ver como é que está o estado do nosso projeto, como é que ele está andando. Então, a gente consegue ver quantos apontamentos já foram resolvidos, o que falta. Então, tem dashboards que ficam já pré-configurados. Feita essa configuração pelo coordenador, aí os projetistas, daí eles já podem fazer as alterações daí nos arquivos de BCF. Eu vou pegar aqui. E daí agora entra a parte do projetista. Então, eu como projetista, eu vou acessar, eu vou vir aqui, nos tópicos, vou selecionar a lista que eu quero fazer download. Né? Mais uma vez, a gente está fazendo download e upload porque não tem esses plugins. Depois que tiver esses plugins, a gente vai simplesmente clicar no plugin e já vai cair aqui dentro. Então, a gente vai pegar e vamos exportar essa lista de tópicos BCF. Tem para todos. Tem para ArchiCAD, tem. Eu posso. Isso. Perfeito. Isso. Exatamente que nem o Vincolab. Então, aqui eu vou pegar, vou baixar aqui esse arquivinho BCF. Aí eu vou abrir aqui o modelo do PPCI. Esse aqui é aqui eu estou com o do Vincolab, vou pegar e vou abrir. Então, aberto, eu consigo, clicando 2 vezes, a gente já vai direto no elemento. Então, eu vou numa planta aqui do TR para saber qual que é o elemento que eu vou ter que adequar. Enquanto o Pedro está alterando o projeto de PPCI, eu, como compatibilizador BIM agora, vou virar o projetista de Hydro. Se não cair. Então, como projetista de Hydro, eu vou fazer a exportação do BCF que cabe as minhas alterações, né? Aí eu entro aqui no Revit
e carrego esse BCF. Então, quando eu clico 2 vezes, ele cria... Isso só para quem for usar o Revit, tá? No ArchiCAD eu sei que é diferente. Ele cria essa vista aqui, e já com os elementos selecionados, né? Aqui não dá para ver no canto, mas se eu entrar aqui no filtro, eu vejo que tem os 5 elementos que eu selecionei lá durante a compatibilização. Então, eu posso simplesmente deletar esses arquivos. Junto. Aí aqui eu adiciono um comentário, né? Faço uma vista. Caixa sifonada deletada. Opa. Tem que criar a vista aqui. Que é... Isso aqui. Tá, aqui não sei se eu vou conseguir criar porque está com 2 telas. Aí não sei como é que funciona isso. Probleminhas do... Deixa eu passar para cá rapidinho, só para criar isso. Enquanto isso, daí aqui eu vou editar, aí eu vou pegar aqui, eu já alterei, já fiz as adequações, eu vou editar o apontamento e vou marcar que eu resolvi ele. Então aqui, se a gente for ver, ela já está com a snapshot a palavra. Já está atualizada. Aí aqui, então, eu vou fazer a exportação. Esse aqui, na verdade, seria conforme está o BEP, né? Eu vou botar aqui, na verdade, só para não me perder. Segunda vim, retorno. Volto lá para os tópicos. Importo, seleciono. Enquanto isso, eu estou resolvendo os meus e marcando aqui que eu resolvi. Terminei meu trabalho. Aqui, então, ele já foi adicionado e aqui foi criado, então, a viewpoint daquilo que o projetista alterou, né? E com... Aqui eu esqueci, na verdade, de colocar o comentário, que está aqui em cima, mas ele estaria aqui embaixo. Caixa sifonada deletada, e eu já estaria hábil para o coordenador BIM fechar esse tópico. Tá? Então, aqui eu já terminei de fazer as adequações, já fiz todos os views para livrar daqueles clashes. Aí eu vou exportar o IFC. Então, só vou conferir se as configurações aqui elas estão todas ok. Eu exportaria o UFC também, esqueci disso. Vou exportar o IFC aqui, salvar ele na pastinha ali. Então aqui, vou deixar exportando. Aqui, na verdade, o hidro a gente já deixou bem Ana Maria Braga mesmo, assim, tá? A gente já tinha carregado o que eu tinha feito, porque a gente não sabia como é que essa internet aqui é um arquivo pesadinho, então a revisão 3 já estaria aqui, tá? Aqui eu estou exportando em IFC, né? Aí foi. Ufa. Tá, deu certo. Então, daí agora, vamos pegar aqui e vou salvar também o BCF. Então, salvei o BCF. Aí eu, como projetista, vou carregar o meu tópico. Importo o BCF, escolho o arquivo. Escolho qual a lista que ele vai pertencer. Importo ele. E daí ele já carregou ali, eu vou em modelos. Aí vou lá no modelo de PPCI e vou importar uma nova revisão do meu IFC.
A gente está colocando em FCzip porque ele fica bem mais leve, né? Mais compacto, e também é difícil de alguém editar ele pelo bloco de notas daí também. Então, aqui. Então daí aqui agora já estou carregando o modelo. Tá, beleza. Então aí carregado, ele está carregando aqui ainda, ele está processando. Aí feito isso, daí entra o coordenador de projeto. Coordenador BIM. É o coordenador BIM. Ainda não cheguei, ainda não fui promovido. Aí estou como coordenador BIM e vou ver se todos os apontamentos eles foram resolvidos. Então deixa eu ver primeiro aqui se o modelo já carregou. Então o modelo já carregou, já consigo ver ele em 3D aqui, então é porque já carregou. Eu vou vir aqui em tópicos e vou conferir. Vou abrir aqui o tópico. Opa, esse daqui eu acho que eu pulei. Está na revisão certa? Acho que não carregou o IFC. Mostra o do hidro, então. Ele não carregou ainda. Deixa eu abrir aqui para ver se ele carregou aqui o modelo. Aí. Agora foi. Tá. Então agora tá carregado. Aí a importância também de ter os elementos selecionados é que, como isso vai de informação para o UFC Guide e o UFC Coordinate, quando tu clicar naquela câmerazinha ali, que na verdade tu vai para essa viewpoint, ele já carrega os modelos que estão previamente selecionados quando eu fiz a seleção, ou seja, o PPCI e a estrutura. Como eles estavam selecionados anteriormente, o BIM5 já entende que esses são os dois elementos, são os dois modelos que eu preciso ver para fazer essa alteração, né? Então, do projetista ele já vem marcado como resolvido e eu, como coordenador, eu vou marcar ele como fechado. Então, o projetista ele não fecha o apontamento, ele só marca que ele resolveu. E para saber que ele resolveu, ele sempre vai ter que carregar o IFC mais o BCF para a gente conseguir validar. Então, validando isso daqui, a gente já resolve todos os clashes e daí a gente passa para o coordenador de projeto. O clash está resolvido, pode conferir a documentação. Isso. Aí agora entra o coordenador de projetos. Dá para ler? Tá. Então o coordenador de projetos, na verdade, ele vai fazer a aprovação da documentação, né? Então eu venho aqui em LOD 300. Vamos ver a arquitetura. É esse aqui? Ali por baixo. Bem de baixo. Esse. Tá. Então eu vou abrir aqui. Ele abre o PDF. Deixa eu tirar isso aqui. E aqui o coordenador de projetos, então, poderia fazer algum apontamento do que precisa alterar. Do tipo... Acho que não consigo fazer o... Do tipo... esse acabamento aqui. Acabamento linear não está coerente com o BEP, por exemplo. Oi. Sim, é que eu tô tentando sair e não tá dando. Acabamento linear está BEP. Tá. Isso aqui. Só pode dar essa. Hã? Só pode dar essa. Aham. Tá.
ficou ruim, mas só para mostrar o fluxo. Então eu salvo isso aqui, acabamento linear. Isso daí é mostrar porque quem não está trabalhando em BIM também pode receber apontamentos. Então não precisa necessariamente estar trabalhando em BIM para utilizar a plataforma daí do CDR. Acabamento linear. Alterar, estrutura e acabamento. A Lightshot. Tá, então eu adiciono essa imagem, né? Aqui eu poderia fazer alterações nela também, se caso fosse necessário. Aqui eu posso marcar pessoas participantes, né? Ou até referenciar algum outro tópico que já foi criado. E eu atribuo ela a quem for necessário entregar, né? Com as datas e com alguma meta. Aqui eu posso adicionar as labels também do Log 300. A gente sempre atribui label da disciplina, fase e o local. Isso. É isso aí. Aí só para mostrar mais uma coisinha que eu acho que fica interessante aqui, é a gente mostrar a revisão, né? Isso. Deixa eu abrir aqui um do zero. Tem, acho que aqui a estrutura dá para mostrar. Aqui a gente poderia fazer um comparativo entre as estruturas, por exemplo, das duas revisões, né? Então, eu seleciono os dois modelos que eu quero utilizar e faço um comparativo, né? Aqui ele ficou roxo, na verdade, porque um é azul e o outro é vermelho, né? Mas aqui a gente pode ver que, por exemplo, aqui tem essas vigas que estão diferentes. É uma maneira bacana, né, de visualizar. Às vezes até para mostrar alguém que não é muito Às vezes a gente quer saber que o estrutural mudou bem rapidinho, né? Então a gente consegue sobrepor em duas versões. Onde está vermelho e azul é onde ele mexeu. Isso. Mais ou menos a mesma coisa que o Naves, né? Tu pode usar esse compare aqui, que tu compara duas versões. E o fluxo é esse. É isso aí, pessoal. A gente tentou resumir o mais. Agora a gente está aberto a perguntas aí, se vocês quiserem. O pessoal perguntou sobre a ferramentinha, o Lightshot. É só uma ferramentinha de print, que ela substitui print. Então essa daqui é pelo scroll. Esse daqui, na compatibilização, o cara até desenha aqui, faz umas isométricas. Então tá, pessoal, acho que isso aí tem algumas... Não, cada projeto tem sua família, ele só tem que adaptar a como que essa família vai ser extraída do IFC, né? Ele tem que preencher alguns parâmetros, que nem aqui tem pelo BEP. BEP é tudo, né? O BEP ele é fornecido pelo construtor, esse aqui seria um pós-contrato. Então, por exemplo, uma luminária. A luminária ela vai ter que vir com essas informações. Então, a gente fornece uma lista de parâmetros compartilhados e a gente avisa para eles, no Log 300 tem que estar com todos os parâmetros aqui preenchidos. Numa etapa, um nível mais avançado, isso daqui seria tudo validado através de code check, né? Então, tu consegue ver que se os elementos eles estão de acordo com o teu BEP. Então, a gente sempre acaba tendo que validar o modelo dos outros. Então, confere lá, faz uma planilha, né, no jeito mais rústico, né, faz uma planilha e confere para ver se todos os parâmetros estão preenchidos. Se eles estão preenchidos, está ok. E eles têm que estar preenchidos com esse tipo de nomenclatura. Aí pode gerar rotinas no Dynamo ou, enfim, para facilitar esse processo de comparação. Então, isso aqui tem para tudo. Então, as áreas, né, piso vai ter lá, rejunte, tem todas essas coisas assim. As instalações, a gente vai ter que vir com tipo de acabamento, esse tipo de coisa. Porque a gente tem algumas documentações que a gente chama de a documentação do modelo federado,
ela é uma documentação que ela tem que ser o mais automática possível. Deixa eu entrar aqui, carreguei aqui no Audi 300. Então, para que isso daqui aconteça de uma forma mais fácil. Então, isso daqui é um tipo de documentação que vai para a obra. Então, aí, quando a gente recebe o modelo dos projetistas, e por eles já estarem utilizando aqueles parâmetros, a gente já tem os nossos modelos de vista e filtragens, os nossos identificadores, que a gente já consegue extrair essa documentação de uma maneira bem rápida. Assim. Isso aqui é uma documentação dos pontos críticos, aí, no caso. Então, cada pavimento ele recebe essa documentação em que a gente manda a relação entre todas as disciplinas e com todas as cotas entre os elementos e cotas importantes em alturas, né, os pontos hidráulicos, pontos elétricos, coisas assim do tipo. Então, isso daqui também, para a gente conseguir fazer isso daí de uma maneira rápida, e a gente pode fazer através do IFC, não precisa ter os arquivos nativos, a gente precisa que eles preencham esses parâmetros. É muito mais fácil a gente dizer como é que a gente quer receber o IFC do que a gente dizer como é que cada um vai ter que fazer nos seus softwares. A gente só diz, o IFC ele tem que vir dessa maneira. E normalmente a gente auxilia muito, né? Porque o pessoal não vai saber, então tem essa flexibilidade que a gente tem que ter no início, assim, de sentar junto, explicar. E às vezes não entendem mesmo e a gente vai até o fim do processo fazendo o IFC pela pessoa, paciência, mas é o jeito para fazer a coisa dar certo, muitas vezes. Todo mundo a fim de ir pro barranco. Então tá, pessoal. Muito obrigada, guris. Excelente palestra. E antes da gente ir para o barranco, de liberar todo mundo, eu queria chamar o Rodrigo Milani, por favor. Chamar o Bruno. Fork. Como é que agora tem que achar o Souza. Rodrigo Souza. A Amanda não está aqui. E, na verdade, eu vou falar agora em nome do nosso presidente, que não pode estar aqui, Vicente. Mas a gente queria aproveitar esse momento. E também vem Gisele, por favor. Não? Tá, mas a Gisele, também maravilhosa. Mas a gente queria só aproveitar esse momento e dizer assim, que 2019 foi um ano super bacana para a gente. A gente conseguiu, todos os meses, ter ideias mirabolantes para trazer para vocês, pensar em palestrantes super legais. A gente vê vários que estão aqui também. E reconhecer também o rostinho de cada um aqui, sempre presente. E, na verdade, tem um cara que foi, acho que uma das pessoas mais importantes do nosso grupo, né, o nosso querido coordenador, Fernando Brentano, e a gente queria te agradecer muito. Né, tu foi um cara extremamente importante para todo o GTBIM, para as BEA, tu continua sendo, né? E esse aqui é um presente, eu vou pedir para tu segurar para mim, por favor. E, na verdade, isso aqui o Vicente queria te entregar, ele não pôde estar aqui, mas é uma plaquinha para tu guardar com muito carinho, eu vou ler ela. Então, arquiteto Fernando Brentano. A ASBEA Rio Grande do Sul tem a grata satisfação de prestar-lhe a merecida homenagem pelos 10 anos de coordenação do Grupo BIM da entidade. Os eventos e publicações realizados neste período serviram de alicerce para o reconhecimento da ASBEA Rio Grande do Sul como entidade protagonista no debate deste tema. Porto Alegre, 4 de novembro de 2019. Vicente Brandão, presidente da ASBEA. Nem gosta de falar, né, Brentano? Não sei se tu quer o microfone. Legal. Agradeço a placa. É bem legal a gente receber um reconhecimento desses. E, 10 anos levando essa história do BIM adiante, acho que chegou a hora de ter mais gente para levar o barco aqui. Nós estamos muito bem representados por outros colegas. A Cristine vai tocar para frente. Eu vou continuar fazendo parte do grupo. Não consigo largar a cachaça. E é isso aí. Agradeço, então, mais uma vez. E só para dizer que o ano que vem
A segunda BIM não vai mais ser segunda BIM, vai ter um outro formato, eu acho que depois o pessoal vai apresentar, mas a gente vai continuar se encontrando em eventos promovidos pela Asbeia no tema do BIM. Então é isso, pessoal. E agora acho que vamos confraternizar um pouco, né? Então, muito obrigado, pessoal. Vamos lá agora se encontrar no Barranco e ano que vem a gente comenta das novidades. Tá? Um feliz, né? Um bom final de ano para todo mundo, as correrias dos projetos, que a gente sabe. E é isso aí.